Deus sempre envia esses sinais antes da abundância. Napoleon Hill. Sempre que Deus estava prestes a mudar completamente a vida de alguém, primeiro enviava sinais. Nunca foi diferente. Não aconteceu apenas nos tempos bíblicos. Também aconteceu com reis, com profetas, com empresários, com inventores, com pessoas comuns e talvez esteja acontecendo com você neste exato momento. A maioria das pessoas espera um milagre visível, algo extraordinário, algo impossível de ignorar. Mas Deus quase nunca trabalha dessa maneira. Antes da abundância, Ele muda a mente. Antes da prosperidade, Ele transforma o coração. Antes da recompensa, Ele prepara quem irá recebê-la. E é justamente aí que quase todos fracassam, porque confundem preparação com abandono, confundem silêncio com ausência, confundem provas com castigo. Napoleon Hill passou mais de 20 anos entrevistando alguns dos homens mais ricos e influentes do planeta. Ele procurava descobrir um único segredo: o que havia em comum entre pessoas completamente diferentes. Por que algumas construíam impérios enquanto milhões permaneciam presos no mesmo lugar durante décadas? A resposta surpreendeu até ele. Antes de qualquer grande fortuna, existia uma transformação invisível. Primeiro mudava a identidade, depois mudavam as decisões, depois mudavam os resultados. O dinheiro era apenas a consequência. Mas muito antes de Napoleon Hill perceber isso, a Bíblia já ensinava exatamente o mesmo princípio. Pense por alguns instantes na parábola do filho pródigo. Muitos enxergam apenas a história de um filho rebelde que desperdiçou toda a herança. Mas poucos percebem o verdadeiro ensinamento escondido ali. O filho perdeu todo o patrimônio, perdeu a posição, perdeu a honra, perdeu os amigos, perdeu o conforto. No entanto, a maior perda não foi financeira, foi mental, foi espiritual. Ele deixou de acreditar em quem realmente era. E quando alguém esquece sua verdadeira identidade, nenhuma riqueza consegue permanecer. Foi somente quando ele mudou sua maneira de pensar, quando reconheceu sua condição, quando decidiu voltar, que a abundância reapareceu. Observe isso. O pai nunca deixou de amar o filho. A herança nunca deixou de existir. O problema era que o filho ainda não estava preparado para administrá-la. Essa, talvez, seja uma das maiores mensagens sobre prosperidade de toda a Bíblia. Deus não entrega grandes responsabilidades para uma mente pequena. Primeiro, Ele fortalece o caráter. Depois, entrega os recursos. Foi exatamente isso que Napoleon Hill chamou de transformação da consciência. Você precisa se tornar a pessoa capaz de administrar aquilo que deseja receber. Caso contrário, aquilo que chega também vai embora. É por isso que tantas pessoas enriquecem rapidamente e pouco tempo depois voltam praticamente ao ponto de partida. O dinheiro entrou, mas a identidade continuou pobre. E quando identidade e riqueza entram em conflito, a identidade sempre vence. Agora pense em José do Egito. Antes de governar uma das maiores nações do mundo, vieram os sonhos, vieram os sinais, vieram as interpretações, vieram os anos de prisão, vieram as falsas acusações, vieram as humilhações. Nada disso era atraso, tudo fazia parte da preparação. José precisou aprender a interpretar sinais antes de administrar uma nação inteira. E talvez Deus esteja fazendo exatamente isso com você. Talvez os acontecimentos que hoje parecem confusos sejam, na verdade, uma linguagem que você ainda não aprendeu a interpretar. Porque Deus fala, mas nem todos sabem ouvir. E é justamente sobre esses sinais invisíveis que vamos conversar hoje. Sinais que Napoleon Hill percebeu ao estudar centenas de milionários. Sinais que aparecem repetidamente nas Escrituras. Sinais que antecedem mudanças financeiras, emocionais e espirituais. E o mais impressionante
Talvez você já esteja vivendo vários deles sem perceber. Antes de continuarmos, quero fazer um convite especial. Se este canal tem fortalecido sua mente e sua fé, considere fazer parte da nossa comunidade fechada. Lá, compartilhamos conteúdos ainda mais profundos para quem decidiu construir uma nova mentalidade de prosperidade. E se este projeto já transformou sua vida de alguma forma, saiba que você também pode apoiá-lo. Nos comentários existe um material preparado com muito carinho e também uma forma simples de contribuir através do Pix. Cada apoio ajuda para que esta mensagem continue chegando diariamente a milhares de pessoas. Agora, respire profundamente. Esqueça por alguns minutos tudo aquilo que disseram que era impossível. Abra sua mente, porque os próximos minutos podem mudar completamente a forma como você interpreta tudo o que está acontecendo na sua vida. E quando a interpretação muda, o destino também começa a mudar. Como Deus prepara alguém para administrar a abundância, a maioria responderia imediatamente. Trabalhando mais, estudando mais, ganhando mais dinheiro, mas Napoleon Hill descobriu que tudo isso acontece apenas depois. O verdadeiro preparo acontece dentro da mente, porque toda riqueza nasce primeiro no pensamento. Depois se transforma em decisão, depois em ação. Somente então ela aparece no mundo material. É exatamente por isso que tantas pessoas trabalham duro durante décadas e continuam no mesmo lugar. Não porque lhes falte capacidade, mas porque continuam obedecendo aos mesmos programas mentais que construíram quando ainda acreditavam na escassez. Você provavelmente já ouviu alguém dizer: dinheiro é difícil. Quem nasce pobre, morre pobre. Rico só consegue enriquecer explorando os outros. O mundo está cada vez pior. Essas frases parecem inofensivas, mas não são. Cada vez que elas são repetidas, elas constroem uma identidade. E uma identidade cria hábitos. Os hábitos moldam decisões. As decisões constroem resultados. Napoleon Hill dizia que toda mente possui uma característica extraordinária. Ela aceita como verdadeiro aquilo que recebe repetidamente com emoção. É exatamente por isso que tantas pessoas vivem uma vida inteira reproduzindo pensamentos que nunca escolheram conscientemente. Foram programadas pela família, pela escola, pelas dificuldades, pelas notícias, pelos fracassos e principalmente pelas próprias palavras. Agora, imagine algo diferente. Imagine começar cada manhã ouvindo a sua própria voz. Não a voz do medo, não a voz da dúvida, mas a voz da pessoa que você decidiu se tornar. Grave afirmações verdadeiras sobre a identidade que deseja construir. Grave com convicção, com emoção, como alguém que já começou essa transformação. Depois ouça todos os dias, ao acordar, antes de dormir, durante uma caminhada, enquanto dirige, enquanto trabalha. Não porque exista magia nisso, mas porque repetição cria familiaridade e aquilo que se torna familiar deixa de parecer impossível. Você também pode escrever, todos os dias, com papel e caneta. Escreva quem você está se tornando. Escreva seus objetivos. Escreva sua missão. Escreva a pessoa que deseja ser daqui a 5 anos. Escreva até que essas palavras deixem de parecer apenas frases e passem a fazer parte da sua identidade. Napoleon Hill recomendava a repetição diária do propósito principal definido. Hoje, a neurociência mostra que hábitos repetidos fortalecem caminhos neurais relacionados ao comportamento. A fé aponta uma direção. A disciplina transforma essa direção em rotina. E a rotina muda a vida. Agora pense em Daniel. Quando foi levado para a Babilônia, tentaram mudar seu nome, sua alimentação, sua cultura, sua forma de pensar. Porque quem controla a identidade, controla o futuro. Daniel compreendeu isso. Ele protegeu sua mente,
protegeu seus princípios, protegeu sua fé e, exatamente por isso, conseguiu interpretar sonhos que ninguém mais conseguia entender. Observe esse detalhe. Antes de Deus entregar respostas, ele encontrou alguém preparado para recebê-las. Os sinais sempre existiram. A diferença estava na capacidade de interpretação. Talvez Deus esteja enviando sinais para você há muito tempo. Uma oportunidade inesperada. Uma conversa que parecia comum. Um livro que apareceu no momento certo. Uma ideia que insistia em voltar. Uma porta que fechou justamente para impedir um caminho pior. Um encontro improvável. Uma intuição difícil de explicar. Nada disso parece extraordinário quando acontece. Mas olhando para trás, quase sempre percebemos que ali começou uma nova fase. Foi exatamente assim, com inúmeros homens que mudaram a história. Pense em Roberto Baggio. Durante anos, ele foi considerado um dos maiores jogadores do mundo. Mas uma única cobrança de pênalti acabou marcando sua carreira diante de milhões de pessoas. Muitos teriam permitido que aquele momento destruísse completamente sua identidade. Ele não fez isso. Continuou trabalhando, continuou jogando, continuou sendo admirado em diversos países, porque uma derrota não define uma vida inteira. Ela apenas revela quem continua caminhando. Napoleon Hill dizia que toda adversidade carrega consigo a semente de um benefício equivalente ou ainda maior. A questão nunca foi evitar os fracassos. A questão sempre foi descobrir qual presente estava escondido dentro deles. É exatamente aqui que muitas pessoas abandonam a própria abundância, porque interpretam a dor como ponto final, quando, na realidade, ela era apenas uma vírgula, uma preparação, um treinamento silencioso. E talvez exista um motivo para você estar ouvindo esta mensagem exatamente hoje. Talvez Deus esteja tentando mudar a forma como você interpreta a sua própria história. Porque quando a interpretação muda, a esperança renasce. E quando a esperança renasce, a coragem volta. E quando a coragem volta, a ação finalmente acontece. Mas existe um detalhe ainda mais importante. Existe um sinal que praticamente todos os grandes realizadores experimentaram pouco antes da grande virada. Um sinal que parece desconfortável, que assusta, que faz muita gente acreditar que tudo está dando errado, quando na verdade é justamente o contrário. É sobre esse sinal que vamos falar na próxima parte. E talvez, ao reconhecê-lo, você descubra que está muito mais próximo da abundância do que jamais imaginou. Pouco antes da maior oportunidade surgir, a vida parecia retirar o chão sob seus pés. Negócios fracassavam, amizades desapareciam, portas se fechavam, projetos eram interrompidos. E justamente nesse instante, a maioria concluía: talvez isso não seja para mim. Mas e se fosse exatamente o contrário? E se esse desconforto fosse o último ajuste antes da transformação? Pense por alguns segundos na forma como Deus trabalha na natureza. Antes da primavera, existe o inverno. Antes da colheita, existe o plantio. Antes do nascimento, existe um longo período invisível. Tudo aquilo que realmente importa passa primeiro por uma fase em que ninguém consegue enxergar o resultado. A prosperidade também funciona assim. Primeiro, ela cresce dentro de você. Depois, ela aparece ao redor. Napoleon Hill chamava isso de fé aplicada. Não era acreditar apenas quando tudo estava dando certo. Era continuar avançando quando absolutamente nada fazia sentido. Foi exatamente isso que aconteceu com inúmeros homens que marcaram a história. Thomas Edison realizou milhares de tentativas antes da lâmpada. Henry Ford foi chamado de sonhador. Walt Disney ouviu que lhe faltava criatividade. Milhares enxergaram fracassos. Eles enxergavam treinamento. Essa diferença de interpretação mudou completamente seus destinos. Agora olhe para sua própria vida.
Talvez algumas portas tenham se fechado recentemente. Talvez pessoas tenham saído do seu caminho. Talvez um projeto que você acreditava ser definitivo simplesmente terminou. Talvez você esteja enfrentando dificuldades financeiras. Talvez tenha perdido clientes. Talvez tenha perdido oportunidades. Talvez até tenha começado a duvidar de si mesmo. Mas deixe-me fazer uma pergunta. Quem disse que tudo isso significa derrota? Quem determinou que uma porta fechada representa o fim? Quantas vezes você olhou para trás e percebeu que aquilo que parecia uma tragédia acabou evitando um problema ainda maior? É exatamente assim que muitos sinais aparecem. Eles não chegam vestidos de vitória, chegam vestidos de confusão, e somente depois entendemos o propósito. Foi exatamente isso que aconteceu com José. Quando foi vendido pelos próprios irmãos, parecia o fim. Quando foi lançado na prisão, parecia injustiça. Quando foi esquecido por aqueles que prometiam ajudá-lo, parecia abandono. Mas nenhum daqueles acontecimentos estava afastando José do propósito. Todos estavam conduzindo exatamente para ele. Imagine se José tivesse desistido na prisão. Jamais pisaria no palácio. Imagine se tivesse permitido que a amargura dominasse seu coração. Jamais interpretaria os sonhos de Faraó. E imagine se tivesse acreditado que Deus havia se esquecido dele. Jamais salvaria milhares de vidas da fome. Percebe? O lugar onde você mais sofre pode ser justamente o lugar onde Deus está treinando aquilo que será sua maior força. Napoleon Hill dizia que toda grande realização exige uma mudança de identidade. E mudanças profundas nunca são confortáveis. Uma semente precisa romper completamente sua antiga estrutura para se transformar em árvore. Uma lagarta precisa abandonar sua antiga forma para voar. O ouro precisa enfrentar temperaturas extremas para revelar sua pureza. Então, por que imaginamos que nossa transformação aconteceria sem desconforto? Talvez seja justamente por isso que poucas pessoas enriquecem de maneira consistente. Elas querem o resultado, mas rejeitam o processo. Querem a colheita, mas fogem do plantio. Querem a recompensa, mas não aceitam o treinamento. E existe algo ainda mais interessante. Quanto mais próximo você chega da sua nova identidade, mas sua antiga identidade começa a lutar para sobreviver. Ela sussurra: volte para a sua zona de conforto. Você já tentou antes. Isso é grande demais para você. Não arrisque. Continue exatamente como sempre foi. Essa voz parece sua, mas na maioria das vezes ela é apenas o resultado de anos de condicionamento. Ela não representa seu futuro, representa apenas seu passado, tentando continuar no controle. É exatamente nesse ponto que a reprogramação mental deixa de ser uma teoria e passa a ser uma prática diária. Todos os dias você escolhe qual voz irá alimentar: a voz da escassez, ou a voz da abundância, a voz do medo, ou a voz da fé, a voz das limitações, ou a voz da missão. Não basta repetir frases positivas, é necessário agir todos os dias como alguém que já começou essa transformação. Organize sua rotina, cuide do seu corpo, honre sua palavra, aprenda continuamente. Agradeça antes mesmo de ver os resultados, porque quando suas atitudes começam a acompanhar sua nova identidade, o mundo ao seu redor inevitavelmente começa a responder de forma diferente. E existe um sinal que quase ninguém percebe. Quando Deus está preparando uma pessoa para uma nova fase, Ele começa a mudar o ambiente ao redor dela. Novas ideias aparecem, novos contatos surgem, livros parecem chegar no momento certo. Conversas simples trazem respostas inesperadas. Até dificuldades passam a ensinar algo importante. Nada parece aleatório. Tudo começa a formar um enorme quebra-cabeça. É como se uma inteligência maior estivesse conectando peças que você ainda não consegue enxergar completamente. Napoleon Hill
chamava essa força de inteligência infinita, um campo de inspiração acessado por quem mantém a mente aberta, disciplinada e alinhada com um propósito definido. Talvez você ainda não consiga ver o desenho completo, mas não precisa. José também não conseguia, Daniel também não, Moisés também não, os grandes realizadores estudados por Napoleon Hill também não. Eles apenas deram o próximo passo, depois mais um, depois outro, até perceberem que Deus já estava construindo o caminho muito antes de eles conseguirem enxergá-lo. E é justamente aqui que acontece a maior mudança de toda a jornada. Porque existe um instante em que os sinais deixam de ser apenas preparação e começam a se transformar em oportunidades concretas. Esse é o momento em que muitas vidas mudam para sempre, e é exatamente sobre isso que vamos falar na próxima parte. A verdadeira mudança acontece quando você deixa de correr atrás das oportunidades e começa a estar preparado para reconhecê-las. Napoleon Hill repetia uma ideia que para muitos parecia simples demais. A oportunidade costuma aparecer disfarçada de dificuldade temporária. Poucos compreenderam a profundidade dessa frase, porque quase ninguém gosta das dificuldades, mas são justamente elas que obrigam você a desenvolver capacidades que jamais desenvolveria vivendo no conforto. Imagine um homem que deseja construir um grande patrimônio. Se tudo lhe fosse entregue imediatamente, será que teria sabedoria para administrar? Será que suportaria a pressão? Será que tomaria decisões corretas? Provavelmente não. É por isso que Deus não trabalha apenas entregando recursos. Ele trabalha formando administradores. Primeiro prepara o homem, depois entrega a missão. Foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Antes do trono, vieram os campos, vieram as ovelhas, vieram os leões, vieram os ursos, vieram anos sendo perseguido injustamente. Imagine se Deus tivesse colocado Davi diretamente como rei. Talvez ele nunca tivesse desenvolvido coragem, nunca aprendesse liderança, nunca conhecesse dependência espiritual. As batalhas invisíveis prepararam o rei que o povo conheceria anos depois. Com você acontece da mesma forma. Talvez hoje você esteja aprendendo a administrar pouco, porque amanhã administrará muito. Talvez esteja aprendendo a controlar pequenas emoções, porque amanhã enfrentará grandes responsabilidades. Talvez hoje esteja aprendendo a dizer não para pequenas tentações, porque amanhã precisará tomar decisões que afetarão muitas pessoas. Nada é desperdício, nada é por acaso. Tudo está formando a pessoa que você será. Napoleon Hill afirmava que uma decisão firme possui um poder extraordinário. As pessoas bem-sucedidas decidem rapidamente e mudam de opinião lentamente. Já quem vive preso na escassez faz exatamente o contrário. Demora para decidir e muda de direção a cada nova dificuldade. Observe quantas pessoas começam projetos maravilhosos, depois abandonam. Começam um negócio, desistem, iniciam um curso, param pela metade, começam uma rotina saudável, desistem na primeira semana. Não é falta de inteligência, é ausência de decisão definitiva. Enquanto você continua negociando consigo mesmo, sua vida permanece parada. Existe uma frase que pode mudar completamente sua maneira de agir. Decida uma vez, execute todos os dias. Não negocie com a preguiça, não negocie com o medo, não negocie com o desânimo, porque cada negociação dessas fortalece justamente a identidade que você deseja abandonar. A disciplina é silenciosa, ela não faz barulho, mas constrói destinos. E aqui existe um princípio espiritual extraordinário. Jesus ensinou que quem é fiel no pouco também será fiel no muito. Observe a profundidade disso. Ele não disse que quem recebe muito será fiel.
Ele ensinou exatamente o contrário. A fidelidade vem antes, depois vem a abundância. Napoleon Hill ensinava praticamente o mesmo princípio com outras palavras. Primeiro você demonstra competência, depois recebe oportunidades maiores. A ordem nunca muda. Vivemos em uma geração que quer colher antes de plantar, receber antes de servir, ganhar antes de aprender. Mas as leis da prosperidade continuam funcionando exatamente como sempre funcionaram. Primeiro a semente, depois o tempo, depois a colheita, nunca ao contrário. Agora, permita-me compartilhar um exercício extremamente simples, mas extremamente poderoso. Durante os próximos 30 dias, ao acordar, antes mesmo de olhar o celular, pegue um caderno, escreva seu propósito principal. Escreva 3 motivos pelos quais vale a pena continuar. Escreva 3 coisas pelas quais você já é grato. Depois leia em voz alta sua missão, com convicção, não como quem está tentando convencer Deus, mas como quem está lembrando a própria mente da direção que escolheu seguir. Em seguida, visualize durante alguns minutos. Veja sua vida transformada. Veja sua família vivendo em paz. Veja suas dívidas sendo resolvidas. Veja seus projetos prosperando. Veja pessoas sendo ajudadas através do seu trabalho. Perceba um detalhe importante. Não visualize apenas dinheiro. Visualize a pessoa que administra essa realidade, porque o verdadeiro objetivo nunca foi enriquecer. O verdadeiro objetivo sempre foi tornar-se alguém capaz de produzir riqueza continuamente. Essa prática, quando acompanhada por ações concretas, fortalece o foco, organiza a mente e ajuda a manter sua atenção voltada para aquilo que realmente importa. Ela não substitui trabalho, planejamento ou aprendizado, mas pode servir como um poderoso lembrete diário do caminho que você decidiu seguir. E talvez seja exatamente isso que esteja faltando para muitas pessoas. Não mais informação, mas repetição. Porque conhecimento sem prática não transforma ninguém. Napoleon Hill dizia que conhecimento organizado, aplicado com persistência, torna-se poder. É por isso que milhares assistem vídeos sobre prosperidade. Mas poucos realmente mudam de vida. Eles escutam, se emocionam, concordam e depois voltam exatamente aos mesmos hábitos. Você não fará isso, porque se chegou até aqui, já percebeu que Deus não está apenas tentando melhorar sua situação financeira, Ele está reconstruindo sua identidade. E quando a identidade muda, a realidade inevitavelmente começa a acompanhá-la. Mas ainda existe um último segredo. O ensinamento que une todas essas peças. O princípio que conecta a Bíblia, Napoleon Hill, a psicologia da mudança e a verdadeira prosperidade. É sobre ele que falaremos na última parte. Talvez seja o princípio mais importante de toda esta jornada, porque quando você o compreende, nunca mais enxerga a riqueza da mesma maneira. A riqueza nunca começa na conta bancária, ela começa dentro da consciência e talvez seja justamente por isso que tantas pessoas trabalham cada vez mais e prosperam cada vez menos. Elas acreditam que a abundância é um prêmio, quando na realidade ela é uma consequência da pessoa que você decidiu se tornar. Durante este vídeo, nós falamos sobre sinais, falamos sobre provas, falamos sobre reprogramação mental, falamos sobre fé, falamos sobre disciplina, mas existe um elo invisível ligando tudo isso. Esse elo chama-se propósito. Quando Deus entrega recursos para alguém sem propósito, os recursos desaparecem. Quando entrega recursos para alguém com propósito, eles se multiplicam. Olhe novamente para todas as grandes histórias da Bíblia. Abraão não recebeu apenas riqueza, recebeu uma missão. José não recebeu apenas autoridade, recebeu uma missão. Salomão não recebeu apenas sabedoria, recebeu uma missão. Os discípulos não receberam apenas dons, receberam uma missão.
Percebe o padrão? Primeiro, Deus revela um propósito. Depois, entrega os recursos necessários para realizá-lo. Talvez você esteja orando por prosperidade, enquanto Deus esteja esperando que você descubra por que deseja prosperar. Pergunte a si mesmo: se amanhã sua vida financeira mudasse completamente, quem seria beneficiado além de você? Sua família, seus filhos, sua comunidade, as pessoas que trabalham ao seu lado, as causas em que você acredita? Quanto maior o propósito, maior a responsabilidade. E quanto maior a responsabilidade, maior tende a ser a preparação. É exatamente por isso que algumas pessoas demoram mais para viver determinadas promessas. Não porque Deus tenha se esquecido delas, mas porque Ele está preparando alguém capaz de sustentar aquilo que será entregue. Napoleon Hill chamava isso de maturidade da consciência. A Bíblia chama isso de sabedoria. No fundo, estamos falando da mesma direção, porque dinheiro sem sabedoria produz desperdício, poder sem caráter produz destruição, influência sem princípios produz orgulho. Mas riqueza construída sobre caráter, essa permanece por gerações. Existe outro detalhe que poucos percebem. As pessoas costumam pedir que Deus mude suas circunstâncias, mas quase nunca pedem que Deus transforme sua maneira de pensar. E é justamente aí que acontece o verdadeiro milagre. Romanos diz: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Observe, primeiro muda a mente, depois muda a vida. Napoleon Hill escreveu algo extremamente parecido. Ele afirmou que aquilo que domina continuamente sua mente acaba influenciando suas ações e, consequentemente, seus resultados. Não importa qual linguagem você utilize, o princípio continua sendo o mesmo. A transformação começa por dentro e somente depois aparece por fora. Talvez hoje você ainda não tenha todos os recursos. Talvez ainda não tenha o negócio dos seus sonhos. Talvez ainda esteja pagando dívidas. Talvez esteja começando praticamente do zero. Mas isso não significa que Deus não esteja trabalhando. Na verdade, as maiores construções costumam acontecer quando ninguém consegue enxergá-las. Uma árvore cresce durante anos debaixo da terra antes de mostrar toda a sua força. Um edifício precisa de fundações profundas antes que alguém admire sua altura. Da mesma forma, sua nova vida pode estar sendo construída neste exato momento, mesmo que seus olhos ainda não consigam perceber. Por isso, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas vitórias. Não despreze os dias comuns. É exatamente nesses dias aparentemente comuns que Deus costuma construir destinos extraordinários. Agora, quero deixar um desafio para você. Um desafio simples, mas capaz de mudar completamente sua direção. Durante os próximos 30 dias, proteja sua mente, escolha cuidadosamente aquilo que você ouve, aquilo que você assiste, aquilo que você fala, aquilo que você acredita. Escreva diariamente seus objetivos. Ore diariamente por sabedoria. Agradeça diariamente pelo que já possui. Grave sua própria voz, lembrando quem você decidiu se tornar. Ouça essa gravação todos os dias. Depois, faça pelo menos uma ação concreta em direção ao seu propósito. Todos os dias, sem exceção, mesmo que seja pequena, porque pequenas ações repetidas durante muito tempo constroem grandes destinos. Não espere sentir vontade. Haja. A motivação aparece durante o movimento. Foi exatamente isso que Napoleon Hill observou nos maiores realizadores. Eles não esperavam um momento perfeito. Eles criavam um momento. E talvez este seja o seu momento. Talvez Deus tenha permitido que esta mensagem chegasse até você porque já começou uma obra que seus olhos ainda não conseguem enxergar. Talvez algumas portas tenham fechado para proteger você. Talvez alguns atrasos tenham evitado prejuízos maiores. Talvez algumas perdas tenham preparado espaço para algo infinitamente melhor.
Não desperdice esse processo. Confie, aprenda, continue. Porque quem permanece firme durante a preparação dificilmente será impedido de viver a colheita. E lembre-se sempre desta verdade. A abundância não começa quando o dinheiro chega. Ela começa quando sua mente deixa de viver como escrava da escassez. É nesse instante que Deus começa a entregar responsabilidades maiores. E quando responsabilidade, caráter, disciplina e propósito caminham juntos, a prosperidade deixa de ser um sonho distante. Ela passa a ser uma consequência natural. Se esta mensagem falou ao seu coração, escreva nos comentários uma das frases abaixo. Cada uma delas representa uma decisão, uma nova identidade, um novo começo. Eu escolho viver em abundância. Deus está preparando o meu caminho. Minha mente está sendo renovada. Eu não vou desistir da minha missão. A minha prosperidade começa hoje. Se este conteúdo agregou valor à sua vida, deixe o seu gostei. Inscreva-se no canal para não perder os próximos ensinamentos. Se deseja aprofundar ainda mais essa jornada de transformação, conheça nossa comunidade fechada. O link está na descrição. Nos comentários também deixamos um material especial preparado para você. E se sentir no coração o desejo de apoiar este projeto, há também a chave Pix. Sua contribuição nos ajuda a continuar produzindo conteúdos que fortalecem a fé, a mentalidade e a caminhada de milhares de pessoas. Que Deus abençoe sua vida, sua família e cada passo da sua jornada. E nunca se esqueça, antes de Deus mudar a sua realidade, Ele muda você. É nessa transformação que nasce a verdadeira abundância.